segue até agora à noite. Essa é a situação do momento. No município de Petrópolis, são 18 mortes confirmadas, mas esse número pode subir porque há muitos relatos de pessoas desaparecidas que teriam sido levadas pela forte correnteza que se formou. Aqui em Itaipava, eu e o repórter cinematográfico Carlito Chagas acompanhamos a situação difícil de moradores que perderam suas casas e parentes com a chuva. Por todos os lados, devastação. É como se a tromba d'água tivesse passado em cima de Itaipava inteira. O pequeno rio Santo Antônio ganhou força e levou o que estava pela frente. Nestas 3 casas, divididas por 8 pessoas de uma família, só deu tempo de procurar abrigo. Acabou tudo, todo mundo perdeu tudo. Quanto mais perto do rio, pior a situação dos moradores. Olha, essa casa, a água passou do teto, cobriu a casa. Os moradores agora estão tentando limpar e ver o que é que vai dar para reaproveitar. E você conseguiu recuperar alguma coisa? O que você pretende fazer agora aqui? Esperar para o poder público ver o que pode fazer, porque da outra vez... O terminal de ônibus também foi soterrado. Todos os caminhos estavam debaixo de lama. Neste ponto, quando o rio começou a subir, surpreendeu o motorista daquele caminhão. O motor parou por causa da água e ele conseguiu sair da cabine antes do caminhão ficar completamente coberto. E ainda deu tempo de ajudar o motorista que estava neste outro carro que foi arrastado pela água. Quando eu dei por si, ele estava dentro do carro, sendo arrastado pelo carro. Acho que a velocidade maior mesmo do que ele talvez está vindo hoje. Nesta localidade, conhecida como o Buraco do Sapo, onde vivem mais de 50 famílias, foi praticamente tudo devastado. Nessa área onde eu estou, a água encobriu tudo. Chegou à altura quase do telhado desta casa. O volume foi tão grande que a água avançou inundando tudo até a altura da rua que leva ao centro de Itaipava e que está bem acima do nível do leito do rio. Luiz Carlos conta que teve que segurar os pais idosos em cima de uma mesa para que não se afogassem. Levantando as coisas e consegui levar meu pai e minha mãe para a cozinha, prender a parede para ela não balançar, para eles pudessem cair. Só ver. Só isso. Francisco está desolado. Ele conseguiu salvar os filhos, mas a mulher foi levada pela correnteza. Eu não sei o cara que faltou agora, comprando minhas coisas. Que fosse essa neta, vai ficar cedendo, vai estar faltando minha esposa. A chuva também destruiu casas e hotéis de luxo em uma das áreas mais nobres da região serrana. Muita lama, muita destruição. Esta era uma das áreas mais belas de Itaipava, na região serrana do Rio. As imagens são de Santa Rita, no limite entre Petrópolis e Teresópolis, e do Vale do Cuiabá. A área, totalmente devastada pela enchente, era uma reserva de Mata Atlântica, cortada por nascentes, riachos, condomínios, pousadas, restaurantes. A pousada Tambo Los Incas, montada nos anos 80 no terreno de uma antiga fazenda, tudo foi tomado pela enxurrada. Ninguém ficou ferido, mas na página da pousada na internet, os donos informam que não terão condições de atender hóspedes e clientes por um longo período. Foram vários desabamentos em todo o vale. Imagens de cinegrafistas amadores mostram o tamanho da destruição. Numa das casas, 14 pessoas morreram. 8 eram da mesma família, parentes do diretor do grupo Icatu, o economista Eric Connolly. Ele ficou no Rio e a família tinha alugado o casarão para passar férias em Itaipava. Entre as vítimas, os pais e 3 filhos do economista, além da irmã, a estilista Daniela Connolly, o marido dela, Alexandre França, e o filho do casal de 2 anos. A mulher e uma filha de Eric Connolly sobreviveram e estão internadas no hospital. A tragédia na região serrana foi provocada, segundo especialistas, por uma combinação de mau tempo, terrenos instáveis e ocupação irregular do solo. Os alagamentos e quedas de barreiras também destruíram os acessos às cidades. A água que desce a montanha chega com violência, mas esse rio de forte correnteza, em dias normais, é assim, inofensivo.
A beleza da região, destino turístico do estado do Rio, esconde a fragilidade desse terreno. Essas áreas mais íngremes normalmente têm capas de solo de pequena espessura. Com a chuva você tem pressões da água infiltrada e você pode vir a ter estabilização. Na parte de baixo, o procedimento da parte de cima, que foi arrastado, vai se depositando aí, formando um solo de pequena consistência. A região serrana fica a cerca de 60 quilômetros da capital. Os municípios mais atingidos pelos deslizamentos de terra e também pelos rios que transbordaram foram Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, as maiores cidades da Serra. Em Nova Friburgo, choveu em 24 horas o volume esperado para todo o mês. E em Teresópolis, choveu quase metade do previsto para janeiro. As estradas da região ficaram interditadas em vários pontos. Teve queda de barreiras em rodovias importantes, como a BR-116 e a BR-040, que ligam o Rio a Minas Gerais. E essa estrada aqui, a BR-495, a principal ligação entre Petrópolis e Teresópolis, foi totalmente bloqueada por 200 toneladas de pedra. A serra hoje ficou praticamente isolada. A viagem foi interrompida também na RJ-116, rodovia que liga o Rio a Teresópolis. Caminhões e ônibus formavam uma enorme fila. As barreiras caíram e bloquearam a pista em vários pontos. O asfalto desmoronou e por baixo da estrada a água escorria com força. Pelas estradas secundárias também não se chegava a lugar nenhum. Somente em uma das rodovias que liga distritos de Petrópolis e Teresópolis foram 14 pontos de deslizamento. E do céu ainda pode vir mais problema. É como se você tivesse uma estrada se dirigindo desde o sul da Amazônia até a região sudeste do Brasil. E dentro dessa estrada, a umidade e o calor sendo transportado da Amazônia para essa região. Isso dá uma potência maior às nuvens, favorecendo essas tempestades. E este, infelizmente, é um cenário que se repetiu. Para especialistas é preciso tomar medidas que não resolvam apenas o problema imediato. O mundo veio abaixo. Essa era a sensação dos moradores das regiões atingidas pelas chuvas. A terra que desce feito cascata, a fúria das chuvas de verão. Tudo isso apavora, mas não surpreende. São imagens de destruição vistas muitas vezes. Uma delas, 30 anos atrás. Até agora, os bombeiros já retiraram 21 corpos de pessoas mortas nos desabamentos. O crescimento desordenado das cidades, encostas sendo ocupadas, nada disso é novo. Na semana passada, o governador do estado já havia se manifestado contra as ocupações irregulares. O governador Sérgio Cabral, que está em viagem de férias fora do país, telefonou hoje para a presidente Dilma Rousseff pedindo ajuda. 6 ministérios deverão participar das ações de apoio. A Marinha vai ajudar com o transporte de equipes de socorro à região. O vice-governador Luiz Fernando Pezão, que está na região serrana, disse que depois dos resgates, a prioridade é a habitação. Já foi liberado pelo Conselho Monetário Nacional, a gente tem R$1 bilhão para o programa Morar Seguro, que a gente deve estar assinando aí, assim que o Senado voltar, né, a gente aprova esses recursos. Para evitar o que continuadamente se repita, é necessário que cada municipalidade dedique atenção às encostas da sua região. As regiões que não podem ser ocupadas têm que ser removidas e fiscalizadas para que novas aglomerações humanas não ocorram. A situação em São Paulo também é grave por causa da chuva. Algumas regiões